servas de Deus, igreja do Senhor, amém? Vamos colocar nosso coração diante do altar nessa noite, amém? Coloca a mão sobre o teu coração, essa visitação do Espírito Santo, onde é o Espírito de Deus ali a liberdade. O Senhor quer que andemos em liberdade na presença dEle, para abrirmos o coração, para clamarmos. E sabemos que situações se levantam em nosso dia a dia, e são muitas vezes aquelas que nós julgamos muitas vezes serem impossíveis aos nossos olhos.
E avançando alguns quilômetros, a cruz parecia pesada demais. E outra vez, em vez de clamar ao Senhor o socorro, ele encontrou pessoas que disseram: olha, você está carregando uma cruz pesada demais. Eu acho bom você cortar um pedaço. E mais uma vez, aquele homem cortou um pedaço daquela cruz. Logo atrás dele vinham outras pessoas também carregando suas cruzes. E tinham aquelas que já tinham desistido, deixado a cruz lá no chão. Teve aqueles que se assentaram em cima dela, outros esmoreceram de cansaço. E ele começou a observar aquilo e começou a pensar: por que eles não cortaram um pedaço da cruz também? E aquele homem decidiu avançar mais um pouco. E quando ele avançou, ele chegou diante de um abismo. E ele disse: eu não vou poder atravessar porque o abismo é largo demais. Eu caminhei, e agora eu vou ficar na beira do caminho. Passado alguns minutos que ele estava ali sentado, se lamentando por ter feito uma viagem em vão, veio uma pessoa que não cortou a cruz, não a deixou pelo caminho, e carregando aquela cruz, em alguns momentos ele parecia que ia esmorecer, e tinha uma presença que, quando ele ia esmorecer, ajudava ele a carregar, mas não se via o rosto. E aquele homem ficou olhando. Aí ele pensou: mas quando ele chegar aqui na beira do abismo, ele vai também parar. Quando aquele que carregava a cruz inteira chegou na beira do abismo, usou aquela cruz tão grande como ponte para chegar no outro lado. E quando ele atravessou, ele puxou a cruz. E o que tinha botado a cruz disse para ele: me presta a sua cruz, porque eu cortei a minha. E tem outros aqui querendo atravessar, mas que deixaram a cruz para trás. E ele disse: não posso, porque cada um deve tomar a sua cruz e seguir Jesus. E como que você conseguiu carregar por tanto tempo? Eu vi que em alguns momentos parecia que você ia desmaiar, mas tinha um ser que te ajudava. Ele disse: era o Senhor, porque um dia ele também carregou a cruz. Isso nos mostra, meu irmão, que em determinados momentos da nossa caminhada, algumas situações que parecem ser pesadas demais para nós, e alguns julgam ser a cruz, é a cruz que você carrega, talvez é alguém, talvez é um problema, talvez é uma situação. O segredo dessa passagem é que é justamente essa situação controversa que talvez traz peso para você, que em muitos momentos traz desânimo. É através disso que Deus vai mudar a sua história. Nós entendemos que não precisamos deixar nada para trás, que no decorrer do caminho, o Senhor pode tornar o nosso fardo mais leve. O Senhor pode usar o nosso problema como ponte para a solução, como uma chave de virada da nossa vida. Porque tudo Ele pode transformar. Ele transforma a maldição em bênção. A vida, ela é transformada quando o Senhor Jesus tira a tristeza e transforma ela em alegria. E aí Ele pega a morte e traz novamente a vida. Moral da história: não pare no meio do caminho, não corte a sua cruz, não abandone o que Deus colocou no teu coração.
renovação, e hoje nós encerramos a campanha lançando leito sobre as águas. Eu quero trazer aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante, o plano divino nunca falha. Amém? Versículo 1 que diz assim: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Vamos lá? E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é o quê? Estreito. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, que nenhum lugar, irmãos, é fácil, né? Aqui ele está falando de lugar, mas para nós pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um momento. Amém? E ele está dizendo aqui, eis que o lugar, versículo 1 ainda, que habitamos diante da tua face, nos é estreito. Né? Os profetas estavam dizendo para Eliseu, o lugar que a gente está é um pouco difícil. Por quê? Porque todo lugar, irmãos, tem sua dificuldade. Né? Não existe um lugar que a pessoa vai falar, não, aqui não há problemas. Enquanto o mundo é mundo, irmãos, pode aparentemente ser o lugar mais perfeito do mundo. Né? Eu gosto de sempre usar um exemplo, né, de que me aconteceu alguns anos atrás, em Santos, logo que eu estava chegando na igreja, né, não tinha nem compromisso ainda, né, sentimental com ninguém. Eu conheci um rapaz pela internet e ele morava em Portugal, né, e ele estava falando para mim da vida dele, né, já estava se conhecendo. E ele estava falando para mim, ele falou assim, olha, ilusão quem pensa que a mudança de um país, ou a mudança de um estado, ou a mudança de um bairro, né, ou a mudança de uma igreja, enfim, ele estava falando com relação à mudança, é fácil. Ele estava falando que ele era brasileiro, e ele tinha ido para Portugal porque todos os amigos estavam indo. Né? Eles foram na época do verão, não, tem muito trabalho aqui, tem muito trabalho, pode vir para cá. Então todo mundo começou a isso eu estou te falando no ano lá de 2000 e pouco, né? No início dos anos 2000. Então estava aquela febre de trocar de país, né? Não vem para cá, tem muito trabalho, tem muito trabalho, tem muito trabalho. E realmente, irmãos, né? Esses países da Europa, verão sobra trabalho. De prosperar, ganhar dinheiro até dizer chega. Porém, né, contudo, todavia, chega o inverno. Né? Lá não tem as estações divididas igual nós aqui, né? Para eles lá eles juntam tudo. É metade do ano inverno, metade do ano verão. Ele estava me explicando, olha, tem muitos brasileiros aqui passando fome. Ganharam muito no verão. Só que quando chega no inverno, irmãos, o inverno lá é tão severo que quase não há trabalho. Então, tudo aquilo que eles conquistaram no verão, eles acabam gastando no inverno. Então, aquilo ali me chamou a atenção, né? Que até mesmo a própria Bíblia diz isso, né? E não é o lugar que a gente está, é se a bênção de Deus está conosco. Então talvez você fale, pastor, eu estou numa igreja difícil, eu estou num trabalho difícil, né? Eu estou numa vizinhança difícil. Todo lugar é difícil, né? A gente tem que às vezes sair, né, daquela visão de que outros lugares são melhores, outros são mais fáceis, outras pessoas, né? Cada um tem sua dificuldade, seu grau de dificuldade, sejam pessoas, sejam lugares, sejam situações, né? E você percebe que o profeta estava. O profeta representava o próprio Deus. Estava ali. Isso nos remete ao quê? Que com a intervenção divina, irmão, você pode estar no pior lugar da sua vida. Mas se Deus estiver ali com você, até o lugar muda. Até as pessoas mudam. Pastor, parece que eu fui plantado na pior família possível. Mas se a bênção de Deus estiver com você, você vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair. E tudo que você empreender em oração a Deus, ele vai lhe atender. É dessa maneira que Deus ele trabalha. Mas se nós ficarmos com a dificuldade do lugar, né, isso também nos lembra
que a própria Bíblia conta lá em Números, não vou ler aqui agora, mas depois você lê a história do povo de Israel, quando saiu do Egito. Deus falou: tem uma terra boa para vocês, terra que mana leite, mel, né? Terra maravilhosa. Mandaram os espias para lá, né? Moisés mandou 12 espias para lá, e aí 10 voltaram dizendo: realmente a terra é maravilhosa, mas é cheia de problema, é cheia de dificuldade, melhor a gente não ir para lá, melhor a gente ficar quieto aqui. Mas veio 2 que falaram: não, realmente a terra é muito boa. Tem as dificuldades? Tem, mas em nome do Senhor a gente vai lá e vai resolver. Então nós temos que colocar a nossa fé nas soluções. Se a gente ficar pegado às dificuldades dos lugares, das pessoas, das situações ou do momento, a gente nunca vai fazer nada, irmãos. A gente vai ficar sempre amarrado de tomar aquela decisão acertada e não consegue tomar. Por quê? Porque sempre o medo, né, a dúvida, a desconfiança ou a nossa visão humana pode nos atrapalhar. Você vê que esses homens aqui, ó, eles eram filhos de quem? De profetas. Eles eram filhos de homens de Deus, né? Bom, a gente pode colocar, eles eram crentes, não é verdade? Mas como é que estava a visão deles? Lugar estreito demais. Foram lá falar para Eliseu, né, o profeta: a gente também é filho de profeta, só que o lugar aqui é difícil, é estreito para a gente. E aí olha só o que aconteceu. Versículo 2: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: então vai. Ou seja, conquiste seu espaço espiritual, né? A gente tem que começar a olhar, irmãos, a nossa situação atual e começar a nos mexer espiritualmente. Conquistar o espaço aqui, irmãos, né? Cortar as vidas é tomar a palavra de Deus para nós e começarmos a conquistar o campo espiritual, ou seja, através do clamor e da oração. Você quer conquistar pessoas da sua família? Você tem que começar a conquistar primeiro o espaço espiritual. Por quê? Porque quem é que prende a pessoa da sua casa para que ela não aceite Jesus? É quem? Responde para mim. Não é o diabo? Não é Satanás? E o Satanás é carne? Você consegue ver? Não, ele é espiritual. Então não adianta a gente tentar resolver as coisas com carnal, porque não vai dar certo. A gente tem que começar a vencer onde? No campo espiritual. As enfermidades, doenças não, porque doenças Jesus já levou. Mas os espíritos de enfermidade são de carne? Você vê a enfermidade? Não, você sente. E ela rasga a alma. Dependendo da enfermidade, rasga o corpo. Ela é carnal? Não, ela age na carne, mas ela é um espírito. Então aqui, o que o Eliseu falou para eles? Vocês querem começar a conquistar? Pode ir. Começa a conquistar seu espaço espiritual. Versículo 3: e disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse o quê? Eu irei. Outro aqui, entendimento que a gente tem, voltando lá naquela história que eu comecei contando para vocês, de outro país. Deuteronômio 28, irmãos, nos remete que não é o lugar, não são as pessoas, mas essa é a bênção de Deus está conosco. Quando eu estou falando para você de bênção de Deus estar conosco, eu não estou falando só de milagres, eu não estou falando só das maravilhas, eu estou falando do próprio Deus estar conosco, da própria presença de Deus. Porque se a presença de Deus está conosco, lá em Deuteronômio 28 diz que a bênção de Deus nos alcançaria. Ou seja, que a bênção de Deus, a presença dele, o favor dele, tudo que faz parte de Deus. E a gente passa a ser abençoado ao entrar numa situação e ao sair dela também. A gente passa a ser abençoado em tudo que nós colocarmos a nossa mão. Onde pisarmos a planta,
porque Eliseu era a própria presença de Deus que estava ali com eles. Porque Eliseu era o profeta da época que representava a própria presença de Deus. Então, um conselho muito grande que tem aqui: sempre se serve de pessoas que são espirituais. Aquela pessoa que não tem nada a ver com a fé, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem, tchau. Não é para andar conosco, porque uma hora ou outra, vai ser igual aquele cara que eu falei na ilustração na hora do louvor. Corta um pedaço da sua cruz, deixa um pedaço para trás, e aí você precisar da cruz inteira lá na frente, você não vai ter, porque você deu ouvido a quem não devia. Não é que você vai se tornar uma pessoa solitária, não, irmãos. Não é que você vai se tornar uma pessoa mal educada, não vou falar com ninguém mais porque eu sou de Deus. Não é isso. Mas estou falando que tem certas coisas que você tem que andar somente com Deus. Seus propósitos de fé, suas orações. Por quê? Porque infelizmente tem muita gente que não é preparada espiritualmente ainda. Tem gente que está com o coração tão fraco que Satanás vai usar, irmãos, para poder jogar um balde de água na sua fé, te convencer a cortar a cruz. Não, você não precisa levar esse fardo todo, não, deixa isso para trás. Você fica lá orando por aquela pessoa que não quer mudar, deixa para lá. Quantas vezes a gente não estudou isso? Fulano lá não vai mudar, não. O governo não vai mudar, o país não vai mudar, nada muda. E às vezes a gente tira os olhos da palavra, tira os olhos daquilo que Deus está falando conosco, e a gente começa a olhar diferente, Quantas vezes a gente já não mudou de opinião por causa de alguém, Eu lembro que um tempo atrás, aconteceu uma situação que eu vi diante dos meus olhos. Uma pessoa estava junto comigo e falando assim: nossa, fulano é tão de Deus. A gente está falando de uma outra pessoa, Nossa, como fulano é de Deus. Nossa, como fulano, entra bem nos lugares, é bem vestido e tal. Passou um tempinho, irmãos, veio uma terceira pessoa, chegou para aquela que estava falando comigo, falou assim: tem fulano? E fulano não vale nada. Fulano lá, sai fora de fulano lá, que fulano não presta. Aí ela correu para mim falar: lembra de fulano que a gente estava falando bem? Aí eu lembro. Então, vieram me falar que ele não presta, então agora você sai fora também. Tem gente que muda de opinião, irmãos, É igual quando é mais jovem, muda de opinião por causa do time de futebol, não é assim? Um dia a criança lá: eu sou Flamengo, no outro dia não, eu sou Vasco. Eu nunca mudei, graças a Deus. Eu tive um coração até os dias de hoje, pode ser fraquinho, mas ainda continuo com os pontinhos ainda. Mas não é um detalhe aqui. Mas eu estou querendo te dizer que as pessoas mudam de opinião fácil. Antigamente pessoas amavam o PT, hoje pessoas odeiam o PT. Não estou aqui para falar de política, sou um exemplo. Antigamente muitos amavam a direita, agora amam a esquerda. Muitos amavam a esquerda, agora amam a direita. As pessoas estão sempre mudando, irmãos. Elas mudam de opinião fácil. Também da mesma maneira abandonam a fé, assim. Fácil. Aquela mesma pessoa que diz: eu te amo, apronta alguma coisa que ela não gosta para ver, te odeio. A mesma boca joga bênção e joga maldição. Tiago fala isso. A carta de Tiago lá fala isso. Que a mesma boca que abençoa, faz alguma coisa que a pessoa não gosta, ela te joga dando fogo no caldeirão do diabo. Eu quero que você vá para o inferno, some da minha vida. Mas um tempo atrás estava dizendo que amava e até morreria. As pessoas mudam. O próprio apóstolo Pedro, irmãos: Jesus, estou pronto, hein? Se for preciso morrer contigo, eu vou. Jesus olha para Pedro: não, Senhor, estou pronto. Se vou contigo, onde eu vou. Se for necessário morrer, que morra. Aí Jesus fala: Pedro, o diabo acabou de pedir para você não dar você como trigo, Pedro. Não, Senhor, estou pronto. Está pronto? Hoje mesmo você vai me negar. Não, Senhor, o Senhor está doido. Não vou te negar, não.
Quando aconteceu a prisão de Jesus, quem foi o primeiro a correr? Pedro. Aí ficava seguindo Jesus de longe, né? Aí sentou na fogueira, estava muito fria aquela noite, aquela bagunça, aquele furdunço. E aí, uma pessoa do lado se esquentando no fogo, olha, te conhece. Não, você não conhece não. Você não é Pedro que está mandando qualquer tal de Jesus? Não sou eu não, nem conheço esse tal de Jesus. E negou. Mas era o Pedro que algumas horas estava disposto até morrer. Isso mostra, irmãos, que o ser humano ele é volútil. Ele muda toda hora. Quantos casamentos não acabaram porque no final da vida o amor acabou? Não, o amor não acaba. Ele adormece. Não existe isso. Né? O amor está ali esperando só ser despertado, que a pessoa desperte. Em todas as situações. As bênçãos estão ali só esperando que a gente comece a fazer o quê? A levar o espiritual conosco. Então eles falaram: ô Eliseu, vai com a gente. Vai com a gente. Porque não adianta a gente tentar alcançar todo o espaço, todo o terreno, se o representante de Deus não estiver com a gente. Nossa, isso aqui é um tapa na cara para a gente. Às vezes a gente quer resolver situações na nossa vida sem Jesus, sem a palavra. Ele está dizendo aqui, ó, versículo 3 ainda, né? E disse: serve de ir com os teus servos. Ele diz: não, eu vou. 4. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, né? Estava fazendo tudo na direção. Mas olha o que aconteceu. E sucedeu, verso 5 aqui, ó. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu aonde? Na mata. Né? Estavam lá cortando a madeira, que o próprio Eliseu disse para cortar, que ia dar certo. Eles estavam na direção do homem ou na direção de Deus? De Deus. Eles estavam na obediência. E aí, de repente, o machado caiu na água. E agora? Ah, pastor, mas é só um machado, né? Mas vai cortar a lenha como? Vai abrir caminho como? Né? Às vezes você acha: é só uma bênção, é só uma palavra, né? 5. E sucedeu que, derribando deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque ele era o quê? Emprestado. Irmão, isso aqui nos mostra muita coisa. Eles pegaram o machado emprestado para abrir caminho, né? A nós é nos dado, né, o Espírito de Deus, né? Mas muitas vezes a pessoa, ela perde o Espírito de Deus na caminhada. Nos é dado a fé, mas no decorrer do caminho, quando nós não levamos conosco a presença de Deus, a fé é como se fosse um machado. O Senhor Jesus pegou a fé e mediu, né? Para ele aqui era um objeto emprestado, que ele ia ter que dar conta. Nós também, irmãos. O Senhor nos deu toda a fé necessária para a gente sair cortando tudo quanto é coisa ruim, abrir caminho para viver a bênção de Deus. Mas muitas vezes a fé ela cai, muitas vezes o ânimo cai, muitas vezes o querer cai, né? E aí vem o desespero: ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? A fé, irmãos, eu vejo que ela é a única ferramenta para a gente andar bem com Deus, porque a fé ela vem quando nós damos ouvidos à voz de Deus. Essa fé que move montanhas pela palavra, essa fé que faz a gente acreditar no que não tem mais jeito. Um machado, ferro, caiu na água, já era. Você já viu ferro, machado flutuar? Você jogar na água, acabou. Caiu dentro do rio, como é que ele achar? Não era um laguinho, não era uma pocinha d'água, era um rio. E naquela época era uma ferramenta caríssima. Como é caro para nós nos dias de hoje o Espírito Santo de Deus. E tem muita gente perdendo. Paulo diz: não apague o Espírito de Deus, que o Espírito conduz à liberdade. Amém? Davi orou a Deus: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Paulo te
tirar tudo. Você retira a coroa, retira o reinado, pode tirar até a vida se quiser, mas não tira o Espírito Santo. Porque o Espírito é o único que convence o homem. O Espírito é o que testifica no coração do homem, faz o homem ter coragem de usar a fé como algo invisível, mas sobrenatural. Então cuide, né? Mas ele disse: agora, o que eu vou fazer? 6. E disse o homem de Deus: onde que caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou o quê? Um pedaço de madeira, né? E lançou ali, né? Eu acho engraçado isso aqui. Se a água está amarga, joga madeira. Se a água está envenenada, né? Joga o sal. A sopa está ruim, taca a farinha. Deus usa as coisas tão simples, né, irmãos? E às vezes a pessoa fica procurando, né? Ah, não, pastor, tinha que jogar um imã, que aí o imã ia pegar o ferro e eles iam puxar. Isso é fácil fazer. É fácil. Coisa que está no nosso alcance, não todo mundo faz, né? Faz. Mas coisas que as nossas mãos não conseguem, né? A intervenção divina é onde a gente encontra a dificuldade que a gente não resolve. O que Eliseu fez? Foi lá, tranquilo, cortou a madeirinha, um pedacinho de pau, lançou na água. O que aconteceu no final do versículo 6? E fez nadar o quê? Ferro. O machado apareceu. Coisa de louco, irmãos. Coisa de louco. Mas isso teria acontecido se Eliseu não estivesse ali? Eliseu representava a presença de Deus. Eles foram muito inteligentes quando falaram: Eliseu, vai com a gente. Eles estavam na direção de Deus. Veio aqui o infortúnio, né? Olha a importância da fé nos momentos de necessidade. Eles acreditaram que Eliseu poderia fazer alguma coisa. Eliseu representava o próprio Deus naquele momento. Irmãos, olha a importância da sua fé nos momentos de necessidade. Você vê que não vem buscar nada, pastor Daí, não posso fazer nada por você, mas eu posso te conduzir diante do Senhor. Ali o sobrenatural é Ele que faz. Porém, irmãos, eu estou te ajudando a preparar a sua fé para você ver esse sobrenatural acontecer. Amém? Estou te dando a direção. Eliseu, como homem, deu a direção. Vai lá, começa a ampliar, né? Começa a cortar as madeiras, começa a colocar espaço num lugar que é difícil. Não está apertado, não é estreito, então começa a abrir, irmãos. Eliseu falou isso para eles. Lugar não é difícil, não é estreito, então começa a largar. E eles fizeram tudo na direção dele. Mas o impossível, quem é que realizou? O próprio Deus. Porque, irmão, o homem não tem poder de fazer flutuar ferro. Não tem. Aqui o ferro, para eles, estava demonstrando a impossibilidade. Aqui eu estava perdido, irmãos. Mas ali tinha um mão de Deus. Para muitos, alguma situação ao nosso derredor vai estar perdido. Alguém está perdido. Não, pastor, aquele ali vai morrer na cachaça. Aquele ali vai morrer nas drogas. Aquele ali vai morrer doente. Aquele ali vai morrer sozinho. A pessoa não muda, a situação não muda. Eu vou me mudar porque mudando é a solução. O problema vai acompanhar, irmãos. A gente precisa aprender a resolver os problemas no lugar que a gente está. Fugir, covardia nunca foi solução. Se fosse assim, era fácil. Estou com um problema, eu vou para outro lugar. Mas o problema acompanha a gente, irmãos. Acompanha. Enquanto a gente não resolve, ele vai continuar nos acompanhando. Então não é o lugar. Esse abenço de Deus está conosco. Amém? E disse o homem de Deus: onde caiu? Clama ele, vai. Mostra onde está o problema. E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali. E fez nadar o ferro. A gente encerra aqui no 7. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o
o melhor de Deus para a tua vida. Para de tentar resolver as coisas do seu jeito, da sua vontade, do que você acha que conhece. Esquece um pouco a inteligência humana. Comece a colocar Deus nas situações. Comece a colocar sua fé, você é de Deus. Amém? Você é espiritual. Você tem a fé e você tem o Espírito Santo de Deus. Ora, onde há o Espírito de Deus, ali é liberdade. E você tem liberdade para clamar. Deus vai fazer flutuar o ferro para você. Amém? Lança a madeirinha. Lança a palavra. A madeira está aqui significando a palavra. Lança a palavra. E você vai ver os milagres que vão acontecer. A mudança dentro do seu interior. Vai sair dessa situação mais forte. Você vai sair com a fé mais renovada. Você vai sair dessa situação uma outra pessoa para a glória de Deus. Tenho certeza que esse rapaz nunca mais na vida dele esqueceu o que aconteceu naquele dia. Como Deus livrou ele. A Bíblia aqui não conta muito, irmãos, mas para ele estar com esse medo todo, por causa de um machado. Acho que o dono do machado devia ser bravo, né? Ele estava correndo de medo do machado. Era um machado, irmãos. Talvez o dono era uma pessoa brava. Talvez o dono era violento. Ele estava com tanto medo por causa do machado. Mas Deus não se importa com o tamanho do problema. Ele se importa em querer te ajudar. A que você também creia nele para a glória de Deus. Amém? Então aplauda Jesus bem bonito para a glória do Pai. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer, irmãos. Infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Nosso Deus, ele é poderoso para mudar. Creia nisso. Esse Deus que faz, fala, estabelece. Esse Deus é maravilhoso. Deus poderoso. O que Deus é poderoso para fazer na sua vida? E que se Deus é poderoso para fazer? Mostra para Ele. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para mudar o pensamento. Sei que o Senhor é poderoso para queimar essa obra das trevas. Sei que o Senhor é poderoso, Senhor, colocar em retirada todo o pensamento mal, toda dúvida, todo trabalho. Sei que o Senhor é poderoso para fazer
Aquele jovem precisou crer para que o lenho fosse lançado. Tudo depende da nossa fé. E se temos o Espírito Santo, ele nos convence que a fé é real. Pois sem fé é impossível agradar. Se você tem fé, meu irmão, não há impossíveis. A fé é o que torna algo comum aos nossos olhos. Talvez a dificuldade já se tornou comum aos seus olhos. Talvez situações de crise já se tornaram comum aos seus olhos. Viver o incomum. A fé te faz viver o sobrenatural. Livramento tem da parte do Senhor. Ele faz tudo ao machado para você. Só está esperando que você estenda a mão e toma posse. O que Deus espera de nós? Que o busquemos. Deus espera que a gente atraia a presença dEle. Busque em primeiro lugar a Ele, o reino dEle, a justiça dEle, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Talvez alguns machados na sua vida afundaram. Talvez você já deixou lugares por serem estreitos demais. Mas é hora de colocar a mão no arado de novo. Alargar os espaços, estender a mão para pegar o que havia perdido. Toma posse do que é seu, em nome de Jesus.